prezados e prezadas. Com muito prazer, eu inicio hoje o segundo Descomplicando. Com muita alegria, né, que hoje eu recebo para poder falar sobre um assunto delicado, mas hoje muito atual e muito emergente na sociedade, né, brasileira como um todo. Hoje eu recebo o Moacir Félix. Um prazer estar aqui. Muito bem-vindo ao Descomplicando. Eu, mais uma vez, vou tomar licença, né, e a palavra para poder consultar esse vasto currículo desse nobre. José Moacir Félix Rodrigues Filhos, procurador federal, especialista em Direito Constitucional e em Ciência Política, membro da Academia Brasileira de Cultura Jurídica, vice-presidente da Associação dos Advogados do Brasil, membro da Academia Cearense de Cultura, membro da Academia Cearense de Letras Jurídicas, professor da Escola Superior de Advocacia, autor de artigos jurídicos, publicado em revistas locais e nacionais, e do livro O Latim e o Direito. Seja muito bem-vindo, né, ao mais esse Descomplicando, um programa voltado para realmente ajudar você que está aí do outro lado da tela, né, com muita alegria, inicia esse Descomplicando com o tema reforma administrativa e seus impasses no atual cenário brasileiro. Gabriel, inicialmente é um prazer, uma satisfação poder contribuir um pouco com esse empreendimento que você está levando adiante, já bastante consagrado, já bastante respeitado, que é o Descomplicando, e trazer uma temática que é bastante discutida, que é bastante, ao mesmo tempo, polêmica, sobre vários ângulos, sobre vários aspectos, não apenas jurídico, mas também político e social, que é a reforma administrativa, que está bem badalada na sociedade, pela imprensa, no meio e internamente na administração pública, no meio político, nas casas legislativas, enfim, trazer um pouco dessa temática para que a gente possa compreender o que vem a ser essa reforma, seus aspectos, suas implicações. Apenas dizer que essa nossa experiência que tivemos e temos, não apenas profissional, no âmbito da Advocacia Geral da União, como procurador federal, né, e aqui eu falo, deixar bem registrado que é um ponto de vista bastante pessoal, um ponto de vista acadêmico, né, deixar isso bem claro para quem nos assiste, e aliado a essa nossa experiência dentro da administração pública também, essa nossa uma expertise social, de controle social que tivemos e temos junto à Ordem dos Advogados do Brasil, atuando em comissões, atuando como conselheiro, enfim, em várias ações nesse intercâmbio, nessa interface da Ordem dos Advogados também com a sociedade, por várias gestões, participando do Conselho Estadual Seccional no Ceará, aqui no Ceará, e também, como você bem disse, né, hoje estando à frente da vice-presidência da Associação dos Advogados do Estado do Ceará, da AACE, né, membro fundador e presidindo a Academia Brasileira de Cultura Jurídica, que é uma entidade importante, inédita, que tem essa premissa de trabalhar, de recuperar o pensamento jurídico do nosso país, do nosso Brasil, e que tem alguns projetos agora para 2020, projetos de premiação, de reconhecimento de alguns juristas de nomeada no nosso estado do Ceará e também no nosso país, e também da edição de um livro com artigos jurídicos, também reunindo, compilando alguns pensamentos que tratam sobre vários aspectos, inclusive sobre direito administrativo. Então essa reforma administrativa, ela é bastante ampla e, a bem da verdade, não se tem ainda, de forma pormenorizada, qual é o seu conteúdo. O que nós conseguimos, o que a sociedade conseguiu, o que o funcionalismo conseguiu acessar é apenas conjecturas acerca dessa reforma administrativa que atinge o serviço público. Mas, como eu estava a dizer, a reforma administrativa é bastante ampla. Ela envolve, e aí uma lição dos próprios doutrinadores também do direito administrativo, Maria Silva Zanelli de Pietro, Celso Antônio Madeira de Mello, né, que a administração pública, no sentido mais lato, mais amplo, ela envolve, inclusive, o aspecto político, os órgãos políticos, né? Então, falar em reforma administrativa seria
reformar basicamente o Estado brasileiro. Exatamente. Então, qual seria o alcance específico dessa reforma administrativa? É uma pretensão muito grande, muito alvissareira, mas ao mesmo tempo de muita responsabilidade. Né? Eu entendo e tenho essa clareza de que a administração pública, o Estado, sempre precisa de reforma. A reforma ela é salutar. Mas quando é que ela é salutar? E quando é que ela precisa ser feita? Exatamente quando há uma necessidade de acomodação às novas realidades, às novas imposições da sociedade, né? As novas necessidades de serviço público a ser implementada, as políticas públicas precisam ser eficazes. Me permita, até porque isso envolve pessoas, né? Exatamente. Não apenas legislações, mas pessoas que estão envolvidas nessa reforma como um todo, né? Exatamente. Sabemos que a administração pública é composta por 5 princípios, né? Exatamente. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E eu acho que norteia tudo isso esta reforma administrativa. Não é apenas voltada à legalidade, mas existe todo um aparato estatal que deve se priorizar as pessoas como um todo, né? E a propósito disso que você acabou de dizer, seguindo esse raciocínio que coaduna com o meu, reformar como se pretende, é necessário alterar a Constituição. Né? E a Constituição precisa ser alterada? A Constituição pode ser alterada? Sim. É para isso que existem as emendas à Constituição. Mas existem freios, existem limites, existem obstáculos para a alteração da Constituição. Né? Não se pode conceber a Constituição apenas como uma folha de papel, como o pensamento de La Salle. Mas ela tem uma força normativa, ela vincula, ela é como, não querendo, é apenas uma metáfora positivista, mas não necessariamente adotando, tomando como verdade isto, mas para ilustrar, que é como se fosse um organismo vivo. Quando você mexe na cabeça, a unha do pé vai sentir. E, sobretudo, com uma lente meramente econômica, com uma premissa meramente econômica, de fazer caixa, de organizar receita, é muito perigoso. Então, assim, o olhar jurídico, o olhar acadêmico, que nós estamos aqui trazendo, a reflexão, é exatamente para questionar e criticar, uma crítica saudável, de uma reforma, de um texto que ainda não se conhece, mas para dizer o seguinte, a reforma, sob apenas o ponto de vista econômico, ela é, em princípio, perigosa. Né? Ela precisa ser realmente observada, notadamente os princípios constitucionais, já que vai se mexer na Constituição, aqueles que estão claramente explícitos, que são inalteráveis, mas também outros de avanço social. Né? O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não pode haver retrocesso social. Né? E se você entender, por exemplo, que a Constituição trouxe o princípio da estabilidade, lá do artigo 41, para o servidor público, que ultrapassa 3 anos de exercício, fez concurso para cargo efetivo e alcançou esse patamar de estabilidade, se você entender que a estabilidade ela não é endereçada tão somente à pessoa do agente público, mas ela é uma garantia da própria sociedade, a sociedade que merece ter decisões, pareceres emitidos por um servidor estável, ou seja, longe e blindado de injunções políticas, você compreende que isso é um avanço social. Então, alterar a Constituição para suprimir uma garantia da própria sociedade e não apenas do servidor, seria um retrocesso social. Então, são aspectos e reflexões e mais do que isso, teses que podem ser construídas que fatalmente irão levar também essa temática, se uma vez ultrapassada, sem debate, sem o devido esclarecimento, irão levar à judicialização de todo esse processo. Mas a reforma administrativa é muito ampla. Então, existem PECs, as chamadas PEC da emergência, que, mais uma vez, sob a lente econômica, vai poder, pelo menos é o que se anuncia, alterar, por exemplo, a redução dos vencimentos do servidor público na ordem de 25%, alterando também a sua jornada de trabalho, para promover uma economia, conforme as premissas que a PEC anunciar. Então, se você observar, é também um aspecto de redutor de despesa que vai impactar fortemente na vida e na máquina administrativa. Olha, o nosso país é muito grande. Né? Quem defende um Estado pequeno não conhece a realidade do nosso país. Né? As pessoas às vezes reclamam
E muito, por exemplo, de demora em atendimento em alguns serviços públicos. Por que será? Não é leniência, não é preguiça, não é maldade, ou falta de boa vontade do servidor público. Não é, certo? É falta de estrutura mesmo, certo? É falta de estrutura. Tanto é que recentemente se anuncia a possibilidade de contratação de servidores temporários para poder zerar a fila do INSS, por exemplo. Sim. Então, nós precisamos de um Estado mais presente, e não de um Estado encolhido, de um Estado mais presente. Né? Nós tivemos um movimento de interiorização da justiça, né? Os órgãos jurídicos também de assessoramento e defesa do Poder Executivo também tiveram que se interiorizar, né? Para dar vazão, para dar a uma demanda reprimida da sociedade. Então, tudo isso, nós temos que ir ao encontro do jurisdicionado, do cidadão, do contribuinte, e não retrair e fugir dele. Então, é necessário um Estado presente, não um Estado ausente. E um Estado presente é um Estado grande, um Estado forte, um Estado competente, um Estado eficaz. Né? A gente defende um Estado eficaz, competente, que haja processo de avaliação periódica do servidor, que haja realmente toda uma cobrança nesse sentido, mas que seja um Estado eficaz, um Estado capaz de dar respostas às demandas da própria sociedade. Eu defendo muito nessa questão de Estado uma equalização em todo o país, né? Porque existem estados que existe o critério de avaliação do servidor público, isso. Outros já não existem, outros existem, mas não é tão eficaz. Eu defendo algo mais concentrado para um Estado nacional, mas de equalidades, de realmente viver que o servidor público viva, né, de forma coerente, de forma prudente, mas com aquela forma de avaliação que ele vai ter, né? Mas não de forma tão dura, drástica, né, como eles estão propondo, né? Mas de uma forma mais prudente. Eu acho que a administração pública como um todo, nos seus princípios, nas suas doutrinas, ela preza muito pela prudência, né, que muitas vezes não é reconhecida pelos juristas atuais, né? Exatamente. Mas é basicamente isso. Pela reforma, pelo que se anuncia, mas ainda não é certeza, nós teremos 3 categorias de servidores públicos. Os temporários, certo? Os que não são temporários, não serão temporários, mas não terão estabilidade, certo? E os servidores de Estado, né? Que aí entra os agentes da diplomacia, tá certo? Do Judiciário, Ministério Público, Segurança Pública, né? Auditores, até por uma interpretação conjunta, sistemática do artigo 39 da Constituição, receber em forma de subsídio, né? Uma série de dispositivos normativos que conduzem necessariamente a essa conclusão. Então, nós teremos aí, certamente, que enfrentar um novo modelo, né? Mas, ao mesmo tempo, temos que ter essa preocupação de não nos distanciarmos das nossas tradições, tradições essas que são importantes para o tipo de Estado que nós temos, que é um Estado ainda precário, em termos de educação, em termos de nível educacional, de prestação de serviço de saúde. Então, me deixa com uma preocupação muito grande trazer um gerenciamento do Estado, mas com agentes públicos, porque a administração pública, no seu aspecto subjetivo, ela compreende tanto órgãos públicos como agentes públicos. Então, agentes públicos sem um arcabouço jurídico que confira a ele um compromisso maior com a coisa pública. Então, é basicamente isto. É um tema, como nós falamos no início... Complexo e amplo. Complexo e amplo. Muito questionado atualmente, né? Muito discutido. Mas que em si não teve um fim, né, ainda. Esperamos que dê tudo certo, né? Que a reforma administrativa, ocorrendo ou não, né? Seja positiva para o cidadão, né? Em especial para o cidadão como um todo, como inclusive os servidores públicos em si. Porque eu acho que quem ganha mais é a população, tendo uma reforma ou não, né? De qualidade, né? É basicamente isto. Eu agradeço a presença, mais uma vez, do Mocini, Procurador Federal, Dr. Mocini Félix, que veio, né, de forma, de coração aberto, posso dizer assim, né, participar desse nosso momento de debate e anúncios de novas ideias para o Descomplicando. Muito obrigado.